Nesta manhã de segunda-feira, dia 12 de agosto, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículos de 22 a 27. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estrangeiros? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que pescares. Ali encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, estamos vivenciando a 19ª semana do Tempo Comum. Ontem celebrávamos o Dia dos Pais, segundo domingo do mês de agosto, dando início também à Semana Nacional da Família, que tem como tema Família e Amizade. E esta página do Evangelho nos fala também desta amizade. Amizade entre o Mestre e seus discípulos, entre Jesus e aqueles que ele escolheu para acompanhar, para instruir e depois para cuidar da missão que ele tinha dado início. Missão essa que nós chamamos de Reino de Deus, no Evangelho de São Mateus, chamamos de Reino dos Céus. E Jesus, então, com seus discípulos reunidos, ele anuncia, ele fala da sua paixão, da sua morte, mas fala também da ressurreição. Como ninguém quer perder as pessoas que amam, os discípulos também não queriam perder Jesus. Mas como os discípulos, nós também hoje, muitas vezes não entendemos a mensagem de Jesus para cada um de nós. Ou escutamos pela metade, ou escutamos somente aquilo que queremos escutar. Se nós gostamos de uma pessoa, é claro que nós queremos coisas boas para esta pessoa, né? Estou dizendo isso porque os discípulos não conseguiram captar a mensagem de Jesus por inteiro. Jesus fala da sua paixão, morte e ressurreição, que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, que os homens o matarão, mas Jesus também fala da sua ressurreição. Jesus continua falando, no versículo 23 diz: Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará.
Os discípulos não conseguiram entender este ressuscitará. Eles conseguiram entender perfeitamente o que Jesus diz, que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, que os homens o matarão. Por isso eles ficaram tristes com esta palavra de Jesus. Então, muitas vezes também nós nos entristecemos quando nós escutamos falar que alguém está doente, que alguém está muito mal, ou até mesmo lidar com esta questão da morte em nossa vida, nós nos entristecemos. Mas é preciso escutar esta segunda parte da palavra de Jesus, que diz que no terceiro dia ressuscitará. Nós precisamos pensar que esta vida é uma vida passageira e que nós teremos a vida em Cristo, aquela que Ele prometeu. Ainda ontem falávamos de perder a vida de um jeito e ganhar de outra, né? Deixar tudo para tudo encontrar. Os discípulos deixaram tudo para encontrar tudo, mas queria continuar com o Mestre, queria continuar com Jesus ensinando. E Jesus outro dia disse: se o grão de trigo que cai na terra não morre, fica só um grão de trigo. Mas se cai na terra e morre, produz muito fruto. Depois, a segunda parte do Evangelho é que quando Jesus com seus discípulos chegam em Cafarnaum, os cobradores de impostos vão interrogar a Pedro, querendo saber se Jesus paga ou não o imposto. E Pedro logo respondeu que sim, que Jesus pagava o imposto. Nós vivemos no mundo e uma rádio dizia: Brasil, o país dos impostos. E a gente acaba sendo realmente sufocado por tanto imposto que vai aparecendo, não é? Mas Jesus fala desse imposto também do templo, mas o que nós precisamos entender aqui é pensar se nós somos filhos ou se somos estranhos. Se nós pertencemos a esta terra ou se nós somos estrangeiros. O questionamento de Jesus, a pergunta que ele mesmo adianta e fala para Pedro, é que se os filhos pagam os impostos ou se são os estranhos. E Pedro disse: os estranhos. E Jesus disse que não quer escândalo, para não escandalizar esta gente, para que não fique em dúvida se paga, se não paga, para dizer, queridos ouvintes, precisamos também fazer a nossa parte. Precisamos também cumprir com os nossos deveres. Isso também é pertencer à família de Jesus, é pertencer a Cristo. E Jesus então diz a Pedro que o primeiro peixe que ele pegasse era para olhar a boca e ali tinha uma moeda. E com esta moeda poder então pagar o imposto de Jesus, mas também pagar o de Pedro, para que não ficasse dúvidas se Jesus e seus discípulos cumpriam a lei. Vamos pedir ao Senhor, nesta segunda-feira da Semana Nacional da Família, por todas aquelas famílias que vivem na tristeza, por todas aquelas famílias que vivem momento de tristeza, de luto, para que, olhando esta página do Evangelho de hoje, possa também serem confortadas com esta parte que Jesus
Diz também no versículo 23, mas no terceiro dia ressuscitará. Vamos nos alegrar com a ressurreição do Senhor, com a vida nova que começou com Ele e é o que Ele deseja a cada um de nós. Boa Semana Nacional da Família para você e a sua família.